Não, tá ótimo. E estamos ao vivo. Olá, Márcia. Gente, só entrou o voto até agora, que maravilha. Acho que vai ser o nosso maior público, hein? Será? Gente, sejam Chega um pouco bem-vindos. pra lá, que eu não tô aparecendo. A gente mudou um pouquinho como tava ontem. Gostou, amigos? Passei maquiagem. A gente mudou um pouquinho de como tava ontem pra poder ver vocês falando e tudo mais. Tão bonito de preto. É azul, Rodrigo. É que na câmera as coisas mudam. Inclusive a gente fica mais gordinho, então... É tudo câmera. É tudo a câmera. E a gente combinou sem querer. Não tem nada a ver com quarentena, não. Não, tem nada a ver com quarentena. Gente, já começa aí fazendo o quê? Que eu aprendi... Oi, Duda! Eu aprendi isso com blogueiros, gente. Vocês estão aí já naquela amizade. Fala, Maria! Oi, Dani! Jesus, tem uma neonatologista me assistindo. Mas eu acho que eu vou botar um jaleco pra ficar séria. Fica quieta aí. Oi, Bibi! Ai, minha dermato, gente, eu tenho que falar assim. Se fizer assim, ela vê que tá ruim. Gente, ó, o que eu aprendi com os blogueiros envia esse... Oi, minha sogra! Envia esse conteúdo aqui para alguém que precisa fazer o curso de primeiros socorros. Ou seja, pra todo mundo, né, gente? Isso Que a gente aí. fazer manobra de desengasgo pra criança e pro adolescente. Então também é manobra de desengasgo para adulto. Isso aí, tem um aviãozinho aqui embaixo, em algum lugar aqui embaixo. Você clica aí, ele vai abrir a lista das pessoas que estão online. Quem tiver com verdinho está online, manda para a pessoa também treinar e a gente não errar. Oi, mãe de Marina! Marina tá bem? Melhorou? Marina, a gente acompanhou a Marina durante essa semana. Ela deu um susto, mas a mãe Rafa está de parabéns. Que teve paciência e não levou na emergência. Parabéns, Rafa. Isso aí. Vamos lá, gente. A gente tem uma introduçãozinha pequena, só para contar um pouquinho do que vai acontecer, como é que vai ser a dinâmica, né, desses 7 dias. E para a gente entrar logo no nosso assunto, que hoje a gente está aqui para treinar desengasgo, na verdade, né? Vamos treinar Rafa, licença. desengasgo. Eu vou ter que botar um jaleco, porque eu tô querendo falar com todo mundo. Sério, que eu vou botar um jaleco, porque existe um efeito em mim. Já volto, vai explicando aí, Meu Rafael. Deus! Então, a ideia de fazer esse projeto, né, esses 7 dias de treinamento, o objetivo disso é exatamente treinar você que trabalha com criança ou que convive com criança, na verdade é qualquer pessoa, porque tudo que a gente vai falar aqui durante esses 7 dias, isso pode ser aplicado em qualquer lugar, numa festa. O exemplo que a gente separou para hoje, que Carol vai falar, foi num ponto turístico. Carol aplicou os conhecimentos num ponto turístico. Pronto, tá aí de jaleco. Parecendo fantasma com a parede branca, mas vai funcionar. Então, a gente vai passar por esses 7 dias de treinamento e a proposta é que no domingo, na nossa última aula, você vai estar totalmente pronto para aplicar tudo que a gente conversou. Então, a gente vai começar aí a falar um pouquinho, daqui a pouco a gente vai entrar no conteúdo, mas domingo você vai estar pronto para, se ver alguma situação acontecendo, você vai agir e vai mudar o curso ali da história que estava acontecendo, tá? Então, a gente gravou um videozinho ontem, né? Carol gravou um vídeo ontem falando, dá tempo, vai lá, pega seu caderninho, caneta, a gente desenhou o cronograma todo de forma didática, você vai conseguir anotar, você vai tirar várias anotações interessantes. Então, dá tempo, pega lá o caderninho enquanto a gente faz aqui a introdução, para você não perder nada, você conseguir anotar tudo. E até para vocês poderem depois, se ficar com alguma dúvida, falar com a gente para a gente poder responder. Vivi aí falou que as babás estão assistindo. É verdade, gente. Quem cuida dos filhos, dos netos, tem que tomar conta. As tias da igreja também tem que fazer curso, porque... Eu vou até adiantar um pouquinho a questão do relato que a gente vai contar. Gente, eu não estava pronta. Eu falei, não, eu vi uma pessoa engasgando e eu vou contar a história. E aí eu olhei, fiquei parada, porque eu estava no 12º período da faculdade e achei, não vou fazer nada não. Só que a mulher foi ficando cada vez pior e quem foi fazer a manobra
Não sabia. Mas a gente vai contar isso depois. Então conta a parte do por que o curso. Então, vamos lá. Peraí, mas tem gente que não conhece a gente. Melhor apresentar quem a gente é, pediatra, né? Fechou. Vai, não falei ainda não. Então, Carol e Rafa, casados. Aqui, Pedro. Pedro tá aqui dentro. Tá aqui dentro. 33 semanas amanhã. A gente fez pediatria no Rio de Janeiro. E aí depois a gente foi para Recife. Morou quase 2 anos lá. E aí lá a gente percebeu que a gente era apaixonado por educação e saúde. E que educação e saúde é um problema. Que as pessoas não sabem fazer manobras simples e que salvam vidas. E aí foi até isso que a gente começou a perceber, que essa falta de informação não tem classe social. Da galera do sertão, a galera no ponto turístico super chique do Rio de Janeiro, não tinha ninguém que soubesse fazer uma manobra simples, ou seja, não tem educação em saúde. E a gente, durante o nosso período aí de trabalho com pediatria, a gente conseguiu comparar tanto a realidade do hospital público e particular do Rio de Janeiro. A gente trabalhou em hospital público e particular em Recife e entramos para o sertão também. E a gente viu que, independente da classe social, independente do nível de instrução, as perguntas, as queixas eram as mesmas, independente do lugar onde a gente estava atendendo. A gente percebia que as mães estavam com as mesmas preocupações. Então, a gente desenhou isso tudo exatamente com isso. Quais são as dúvidas que todo mundo que trabalha com criança carrega, que a gente consegue resolver sem precisar se expor ao ambiente de emergência. Agora com o coronavírus a gente ligou um alerta maior com isso, né? Que você ficar sentado numa emergência esperando, você tá expondo. Então você saber o que fazer faz diferença. E aí é sobre isso que a gente vai conversar. Dentro da nossa pesquisa de como a gente montaria esse curso, a gente encontrou 2 problemas. O primeiro problema, a maioria das informações que você acha rápido na internet não são de pessoas capacitadas. Eu achei muito fórum de mães fazendo pergunta, tinha prescrição de remédio, uma mãe falava que usou um remédio para a criança, mandando a outra mãe usar também. Profissionais que não são da área de saúde dando informações, e isso é muito perigoso. E o outro problema os profissionais que têm capacidade de falar, que são treinados para isso, às vezes têm uma dificuldade de passar esse conhecimento em uma linguagem clara. Então eu achei bastante coisa, principalmente sobre desengasgo, com os nomes técnicos, o nome do osso, o nome da manobra. Então, difícil. Vai ser fácil aqui. A gente não quer que ninguém saia daqui profissional de saúde, gente. A gente só quer que vocês saiam daqui treinados e habilitados a salvar vidas. Só isso, tá? E aí vocês podem até estar perguntando o seguinte: mas vocês já sabem disso há tanto tempo lá no sertão, e por que vocês demoraram tanto para falar de educação em saúde, já que amam educação em saúde? Porque, gente, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, o lugar dele é no hospital. E aí a gente tem meio que esse preconceito com a gente mesmo, que o nosso lugar é dentro do hospital e não dando curso de educação em saúde, não dando palestra e tudo mais. Só que por conta de coronavírus e gravidez, por conta dessa junção, eu fui gentilmente convidada a me retirar dos hospitais. E aí eu fui pra dentro de casa. E a junção Netflix e soninho não foi legal. E aí surgiu a coragem e aí a gente falou, então agora é a hora, já que eu tô em casa com tempo livre, aí surgiu a ideia do curso de educação em saúde. Isso aí, e vem mais coisa por aí, a gente só tá começando. Vamos para as 2, a gente tem 2 apresentações para fazer hoje aqui. Primeiro é a nossa manequim, tá? Mãe, dá um oi aí, pra eu te chamar daqui a pouco. Apresenta a nossa manequim. Primeiro é a nossa manequim, que foi gentilmente dado o nome de Socorro, tá? Essa é a Socorro. A Socorro tinha um vestidinho, mas que já rodou porque eu precisava desenhar na Socorro. A Socorro tem várias marcações que a gente vai usar hoje aqui, e quando eu estava desenhando ainda manchei o rosto dela, mas tá bom, aqui de longe não vai dar para ver.
Gente, Então, gostaram do nome Socorro? O Socorro tá aprovado? Se vocês não gostarem, a gente pode mudar. Teve também a ideia de Pedrita. Pedro, Pedrita. Mas Socorro é muito melhor. Socorro ficou Eu melhor. acho. Então, essa é Socorro. Socorro vai acompanhar a gente aí durante esses dias de treinamento, tá? Então, quando ela aparecer e quando a gente chamar Socorro, ninguém se assusta que Socorro é ela, tá? E a mãe da Carol também, ela tá... A minha mãe e a mãe da Carol, as duas estão com um manequim cada um para fazer as manobras e a gente vê se realmente aprenderam. Se você tiver em casa também um boneco, vale a pena, gente. Porque querendo ou não, facilita até decorar. Tá aprovado, Tony? Ficou bom? Socorro? Eu achei Socorro ótimo. Ó, minha mãe vai apresentar a boneca dela. E aí a gente vai fazer umas perguntinhas. Vai contar uma história pra minha mãe e ver o que acontece se minha mãe sabe ou não o que fazer. Não foi nada treinado, nem falei com a minha mãe hoje. Só por WhatsApp. Então, Oi, mãe. Vovó Gilsa tá aí, vovó Gilsa? Gente, aproveita, vai mandando esse aviãozinho pra galera que precisa saber, pra galera que o quê? Que não vai mais passar perrengue quando vê alguém engasgando, fala, eu sei o que fazer. vamos lá, peraí. Não, eu acho que chamou. Como é que faz isso Não, daqui, peraí, gente? cancela. Você cancelou? Manda de novo aqui. Rafael, olha só, Rafael excluiu a sogra dele, ela já tava chegando. Isso não se faz, Rafael. Esse negócio de botar médico para gravar vídeo, editar vídeo. Opa! Oi, vovó Gilsa! Oi! Mãe, rapidinho que a gente já falou demais. Rafa, passa o caso clínico, que eu quero ser imparcial. Peraí. Ô, Gilsa, dona Gilsa, vovó Gilsa. Qual Pode é falar. o nome do seu manequim? Meu bebê O seu é bebê. É o quê? Gulliver. Eita, É o nome que eu ia dar pra que eu não Meu pai consegui. não deixou, gente. Não deixou. Presta atenção na história, mãe, que o Rafael vai contar. Vamos lá, ó. Você deixa a Guinevere no quarto, tá? E vai na cozinha desligar o fogo da panela de pressão. Que tá fazendo barulho a panela de pressão, você deixou a Guinevere lá dormindo. Depois de mamar. Quando você volta, Guinevere tá com cara de choro e não tá fazendo barulho nenhum. Ela tá só com muita cara de choro. E aí, o que você faz se ela estiver engasgando? Se ela estiver engasgando, eu vou pegar, vou botar aqui no ombro e vou bater. Abaixa um pouquinho, mãe, pra gente ver. Assim, né? Esse é o jeito certo de fazer a manobra? Não? Não sei, ué. Vamos ver. Aí eu olho pra cara dela, ela não tá respirando, tá roncando. Aí eu boto de novo e bato. Ai, É assim? Vamos assistir a aula de hoje, que aí depois você volta para fazer. Combinado? Tá ok. Acho que não ia Eu dar acho que muito deu errado. certo, não. Não? Pega Tá. o caderno de aula, mãe. Depois a gente volta com você pra ver se tá certo ou tá errado isso aí, tá? Tá. Ela vai ficar sufocada até o final? Não, vai dar tempo. A gente vai salvar ela. Pode deixar. Tá bom, tá. Presta atenção. Tá bom. Vamos lá, gente. Isso foi uma forma que a gente achou de mostrar que a mãe da Carol acompanhou a faculdade de medicina, acompanhou a residência de pediatria e por um erro nosso também, a gente nunca fez esse treinamento com ela. A gente já deu esse treinamento para várias pessoas, mas para as nossas mães a gente nunca fez. Então, tá todo mundo fazendo agora, hein? Vamos lá, vamos começar. Eu já explico o treco aqui ou ainda não? Não, deixa que eu... Não, gente, a gente tem um roteiro, depois a gente mostra, porque Vai a ter gente backstage. é muito organizado. Vamos lá, agora sério. Presta atenção que agora o conteúdo começou de verdade, tá? Então bota lá o título, engasgou. E aí eu vou te contar o que aconteceu com a gente. Vai ser sempre assim, deixa eu contar um relato de algo que de fato a gente passou.
Eu, no último ano de faculdade, fui no ponto turístico do Rio de Janeiro, Parque Lage. Depois eu boto a foto, um lugar bonito, todo mundo tira foto, nananã. Estou eu sentada tomando meu café da manhã com o Rafael, também 12º período, né? E uma mulher começa. Aí eu olhei e falei, tá engasgada, gente. Eu, Rafael, o que a gente faz? Ele, Carol, a gente tá no 12º período, a gente não faz nada, a gente não é médico. Mas, gente, primeiro socorro, você não precisa ser formado na área de saúde para atuar, tá bom? Você só tem que salvar aquela vida. Se tiver um médico, um enfermeiro, fisioterapeuta, muito melhor. Mas se não tem ninguém, é melhor você ir, né? Porque a gente não tem muita opção. Aí chamou uma, chamou duas, chamou três, aí apareceu um senhor. Eu falei, graças a Deus. Vai resolver o problema. Ele tem cara que trabalha aqui numa UTI, que é um cara especializado. Aí ele foi, era uma mulher de mais ou menos uns 30 anos. E o que eu não esqueço é que o filhinho dela, de uns 3 anos, de óculos de fundo de garrafa, assim, olhava pra mim, tipo, alguém ajuda minha mãe, alguém ajuda. Nesse momento eu já tava em pé. Rafa falou, vai lá, Carol. Ele fez isso comigo. Aí eu já tava em pé, a uns 4 metros dela, e aquela criança assim, e a mãe, sem som, sem nada. E aí o marido dela começou a falar, foi uma uva, foi uma uva. E aí chegou um cara, essa mulher tinha uns 60, ela era um pouquinho menor do que eu, tenho 70. E aí chegou um cara gigantesco, ele, eu sei a manobra. E aí ele pegou ela na altura das costelas e começou a fazer o movimento de forma errada. Ele começou a contrair as costelas dela. Naquela hora eu olhei, fiquei parada e fiz um rápido julgamento. Ou ele quebra as costelas dela e perfura o pulmão, ou eu vou fazer alguma coisa por essa mulher. Até que eu falei, então, eu sou do 12º período de medicina e eu posso fazer a manobra. Eu fiz a manobra, que a gente daqui a pouco na aula vai mostrar para vocês. E aí um detalhe, eu queria ter visto a uva voando no meio da piscina do Parque Lage, que é uma piscina no meio desse parque. Carol achou que ia ser igual ao filme, ia fazer a manobra, a uva ia voar, todo mundo ia bater palma e ela não ia pagar a conta. Eu queria não pagar a conta. E aí o que aconteceu? Eu fiz a manobra da forma correta, porque eu já tinha passado por essa aula, e a uva não voou. E a mulher vomitou o meu braço inteirinho. E aí, eu fiz a coisa certa? Vamos pra aula? Simbora. Então, vamos lá. Então, esse é o nosso relato. A gente vai basear a nossa aula toda em cima dessa história para você ter clareza de tudo que aconteceu e entender o que estava certo, o que estava errado, quais são os pontos que a gente tem que prestar mais atenção, tá? Aí no seu caderno, você pode dividir o seguinte, toda aula agora, a gente vai dividir ela em 3 pontos. Para facilitar o entendimento e você sempre passar por esses 3 pontos e não esquecer de nada que está dentro dele. Tá? Peraí, última vez, deixa eu fazer isso. Gente, agora vai começar a série treinamento para ver como é que faz. Manda aviãozinho última vez pra mãe, pra avó, gente, pelo amor de Deus. Que a gente não sabe quando a gente vai falar isso aqui de novo. E essa é a mais importante. Pronto, acabei. Essa é a mais importante. Então, a gente vai trabalhar todos os dias com os 3 tópicos. O primeiro tópico é o identificar. O que é isso? Para mim, é uma das partes mais importantes antes de você, de fato, fazer alguma coisa. Quando você sabe o que está acontecendo, quando você não tem dúvida daquela situação, você consegue manter um certo nível de calma e você sabe o que fazer. Então, identificar é o primeiro ponto, assim, um dos mais importantes. Então, toda aula a gente vai ter o identificar. O segundo ponto, depois do identificar que a gente vai, é para o agir. Então, eu identifiquei a situação, vi o que está acontecendo, passo para o segundo ponto, que é a minha ação. O que eu vou fazer na minha casa, no lugar público, sem nada nenhum tipo de suporte médico, o que eu vou fazer naquele cenário, tá? Então, o I de identificar, o A de ação e o P de procurar socorro, de pedir socorro. Na maioria dos momentos em que a gente precisa fazer alguma atuação em primeiros socorros, normalmente a gente precisa de um segmento daquilo ali. Eu não consigo, por exemplo, a gente vai falar sobre isso, só desengasgar e acabou, vida que segue. A gente precisa de uma avaliação depois. Então, a gente vai falar
os momentos em que o P é importante. Quando procurar ajuda, que horas procurar ajuda, aonde procurar ajuda. A gente vai falar disso tudo aqui também. Então, essa explicação é só hoje. Nos próximos dias vocês já vão saber quando a gente falar, estamos no identificar. Vamos falar agora do agir e, por último, procurar ajuda. Gente, só uma coisa. Lembrando que a gente está dentro da área de saúde, então às vezes o nosso linguajar ele pode ser um pouquinho complicado. Se vocês não estiverem entendendo, levanta aquele dedinho assim, ó, pra gente saber, tipo, não entendi o negócio. E escreve, tá bom? Pode mandar no comentário aí que a gente está de olho. Se a gente falar alguma coisa muito sem noção, pode mandar que a gente responde. Então vamos lá. Identificar. Vamos começar falando pelo identificar. Nesse relato da Carol e também nas crianças, a principal coisa que marca uma pessoa engasgada é não conseguir nem tossir, nem falar. O engasgo ele acontece quando alguma coisa obstrui a passagem de ar, bloqueia. Então, tampa ali a passagem de ar, nada passa por ali. Então, a pessoa não consegue falar e nem tossir. Na maioria das vezes, a pessoa está super agitada. Foi o que aconteceu com Carol. A mulher, apesar de estar agitada, a mulher levantou, começou a andar de um lado para o outro, mas não saía som nenhum dela. Na criança é a mesma coisa. Os casos que a gente já viu dentro de hospital, a criança normalmente está com cara de choro e não está fazendo barulho. Então, isso é uma coisa super importante do identificar. Você precisa ver que a pessoa está agoniada e não está fazendo barulho. Deixa eu falar uma coisa mais importante. Dentro do identificar, se a pessoa tiver algum tipo de ação de que está sufocada, mas estiver falando ou tossindo, essa pessoa ela não tem uma obstrução total. Ela pode ter uma obstrução parcial. Então, nesse momento, você pede para a pessoa tossir, por exemplo. Peraí, deixa eu só acalmar o Maciel. E Evelyn, vai ficar salvo. Maciel, a gente já treinou 3 vezes essa live hoje. Acredita, vai dar tempo de fazer tudo e abrir espaço para pergunta. Pode ficar tranquilo, Maciel. Ó, vamos lá. A mãe da Carol perguntou ali, pode sacudir? A gente nunca sacode criança. E quanto menor a criança, pior as consequências de sacudir a criança. Então, o importante é estudar, saber o que fazer e agir. E, Rafa, o momento que normalmente isso acontece, o que a criança está fazendo? Uma forma de ajudar a gente a identificar normalmente vai estar relacionado com um momento de alimentação ou de brincadeira. Ou a criança vai estar comendo alguma coisa, ou se for muito pequenininho, até mamando mesmo no peito, ou a criança vai estar brincando, às vezes com um pecinha pequenininho que acaba engasgando. Então, sempre que tiver uma situação dessa e começar algum desespero, alguma coisinha assim, e tiver relacionado com comida ou com brinquedo, é provável que a gente esteja diante de um quadro de engasgo. E notar essa questão de não tossir e não conseguir falar, tá? Não chorar, com som. Não chorar. Vamos lá. Socorro voltou aqui pra gente, tá? E aí a gente vai passar a manobra bem explicadinho e bem calmo aqui para todo mundo conseguir enxergar, tá? Mas se você tiver alguma dúvida, quiser tirar alguma dúvida específica, pode mandar pergunta para a gente aqui ou manda por direct que a gente vai responder. E uma forma de ajudar também, você pode procurar lá no YouTube, tem um monte de manobra, principalmente a Cruz Vermelha, tem muito material sobre isso, se você quiser assistir um pouquinho mais. Mas vale a pena você testar em casa, pega o seu filho aí, você vai reconhecer os pontos que a gente vai conversar, para você não ficar na dúvida e, se precisar, você saber de fato o que fazer, tá? Ó, eu tô printando aqui as perguntas. Podem ir mandando que eu vou printar aqui no final para não interromper a linha de raciocínio, a gente responde, tá? Eu vou só afastar um pouquinho a mesa aqui para a gente conseguir mostrar. A manobra. Rapidinho. Já adianto que soprar não adianta, tá, mãe? Não pode soprar. Não pode não serve de nada soprar. Ó, esse aqui então é Socorro. Socorro tá engasgada,
na mesma historinha que eu contei um pouquinho antes. Socorro estava brincando no quartinho dela de brinquedo com algumas bonequinhas, e aí, do nada, quando você chega no lugar, você percebe que tem cara de choro, tá com aquela cara bem angustiada, mas não tem som nenhum. Não tá chorando, não tá tossindo, nada, nada. Então, isso é um sinal de engasgo. A gente precisa saber o que fazer. A gente já identificou que está engasgado, então a gente precisa se acalmar. É difícil, eu sei que é super difícil, a gente já passou por isso algumas vezes no hospital, mas você sabe o que fazer. A partir de hoje você vai saber o que fazer. Então, não precisa ter desespero de, meu Deus, que passo que eu faço agora? A gente vai conversar aqui. A primeira coisa é, o início da manobra começa a gente fazendo os tapinhas atrás das costas, mas tem um jeito certo de fazer. A gente vai segurar a criança no nosso antebraço, então, nessa parte aqui, apoiando na bochecha ou no queixo. É importante isso, porque algumas pessoas pegam aqui, ó, bem no pescoço, na passagem de ar. Então, isso não vai ajudar, isso vai dificultar, vai bloquear a passagem. Então, a gente sempre pega ou na bochecha ou perto do queixo. E a gente vai apoiar nossa mão aqui e ela vai ficar deitada no nosso braço, com a cabeça um pouquinho mais abaixo do corpo, apoiado na nossa perna. Eu não sei se está muito ruim para ver, tá? Se tiver difícil para ver, avisa que a gente tenta mexer aqui na câmera. Levanta aqui só para mostrar. Ó. Essa é a forma, tá vendo? Ó, meu braço está aqui, ela toda apoiada, com o rostinho apoiado aqui em mim e sentado, apoiado na minha perna. Tá? Aonde a gente vai bater? A gente não vai bater nas costas. Existe um lugar certo para bater. Eu desenhei aqui, ó, essas duas linhas aqui. Isso é a escápula da criança. Algumas pessoas conhecem como omoplata. Então, são dois ossinhos. Depois pega seus filhos aí e mexe. Adriana, a gente vai fazer a manobra da criança maior também. Espera aí, tá? Então, aqui está a escápula, a gente vai bater exatamente no meio das escápulas e tem a forma certa de bater. O nosso impacto, ele precisa ser para frente, porque a gente quer empurrar o que está bloqueando a passagem. E a gente vai bater com a parte de trás da mão, que é a parte mais forte da mão, tá? Então, deixa eu sentar ali de novo que a gente vai fazer a manobra. Porque elas estão reclamando do comentário. Ah, ótimo. Nossa, caramba, vocês são muito espertos. Que tá melhor, né? Então, com o bebê posicionado, a gente já marcou as escápulas aqui e a gente vai bater com a parte de trás da mão. E a gente vai dar 5 tapas com a parte de trás da mão. Não é para ser muito fraco, mas também não é para ser muito forte. Você consegue perceber a forma certa de bater. Pode treinar em você mesmo, tá? E aí a gente vai dar 5 tapas bem nessa área que a gente marcou, tá? Depois você pega seu filho, quem tiver dentro de casa, mexe atrás do ombro para você ver aonde é o local. Joga o braço assim para trás que vocês conseguem delimitar. Gente, não assusta. Tem que ser com um pouquinho de força para pressão desobstruir a passagem da via aérea, tá? Isso aí. Então, a criança está aqui, a gente vai aplicar os 5 tapas com a mão assim. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, essa é a primeira parte. Algumas crianças já conseguem desobstruir logo nessa primeira etapa, mas a manobra ela é um pouco maior. Então, depois que a gente fez esses 5 tapas aqui, a gente vai virar a criança, tá vendo aqui, ó, na minha outra mão. Ela vai deitar de novo, só que agora de barriga para cima. Movimento sempre de pinça para essa criança não cair, porque a gente vai ter 2 problemas, o engasgo e bater a cabeça. Então segura com vontade aqui, ó. Pegar bem aqui pode pegar no pescoço, tá? E aí a gente vai fazer 5 compressões. O que que é isso?
Eu desenhei aqui também, que eu sou um artista. Aqui na frente, essa linha reta é o osso que a gente tem bem aqui no meio do peito. É o lugar que a gente vai fazer a compressão. Você pode ver em você mesmo. Aperta aí, você vai ver que tem um osso grande bem aqui no meio. A criança também tem, obviamente. Então, a compressão vai ser feita bem em cima desse osso, tá? Então, a gente fez os 5 tapas bem no meio das escápulas ou da omoplata, tá? E aí a gente vira a criança e faz 5 compressões nesse osso que eu falei. Então, a gente vai apertar 1, 2, 3, 4, 5. Se precisar, a gente repete o ciclo de novo. Quando, na literatura, no que a gente estudou, às vezes falam que você pode fazer até 5 manobras dessa para desengasgar. Então, mantenha calma, faz a manobra do jeito correto, que dá certo, tá? Se por acaso você perceber que está levando muito tempo e você está ficando desconfortável, você já pode pedir para quem está com você em casa chamar ajuda, ou seja, ligar para o bombeiro. Começou a ver isso, já pode começar a chamar ajuda. E qual é o número do bombeiro? Põe aí o número. Qual é o número do bombeiro é esse? Sem olhar no Google. Sem dar Google. Quero ver quem sabe o número do bombeiro, aquele que passa na ambulância assim no meio da rua. É esse número que a gente liga se precisar, tá? Aí, fala de novo da pressão, que, gente, não vai adiantar isso aqui se for feito sem pressão. Então, olha só, é meio que isso aqui mesmo, ó. Não assusta, tá? Porque senão não vai desengasgar. Não é carinho, é pressão. Ó, saiu o telefone do bombeiro, do SAMU e da polícia. Assim, todo mundo tem treinamento de primeiros socorros, tá? Mas o ideal é ligar para o 193. Ó, para decorar. Bombeiro. 1, 2, 3. Então, o telefone é 193, tá? O bombeiro é 193. Eles dão orientação por telefone também. Se você falar, olha, eu fiz a manobra, eles vão orientar os próximos passos e o bombeiro também faz resgate. Se você estiver sozinho em casa, não conseguir chamar vizinho, nem ninguém para te levar para o hospital, o bombeiro busca. Então é importante saber isso, tá? Falaram aí, né, o SAMU, o 90, é a polícia e tudo mais. Então, essa é a manobra da criança, tá? Se tiver alguma dúvida em relação à criança, manda pra gente já tirar a dúvida aqui, tá? A gente vai passar agora para a manobra do adulto e da criança que já fica em pé. Então, a partir lá de 2 anos para cima, que a criança já consegue ficar em pezinha, tem o jeito certo de fazer a manobra. A manobra muda bastante, mas o conceito é o mesmo, tá? Vamos lá. A manobra do adulto Carol que vai fazer em mim, porque Carol tá grávida, a gente não pode brincar. Aumentar a pressão intraabdominal, botar a pressão. Vai, tu vai falar? Pode explicar. Vamos lá. A manobra do adulto funciona da seguinte forma. Você já pode olhar aí os lugares da marcação, tá? O lugar que a gente vai fazer a pressão é no início da parte mole da barriga. A gente não falou do osso que estava aqui em cima, que você já apertou aí. A gente tem um osso, aonde esse osso termina é a partezinha mole da barriga em cima do umbigo. A nossa mão vai ficar fechada uma em cima da outra aqui, tá? E a forma certa de você aplicar força no adulto ou na criança maior é você aplicar uma força para cima, em direção ao seu rosto. Então, não é força para dentro e muito menos pegar no osso, que foi o que a Carol falou que aconteceu. Você faz a força em direção ao seu rosto com a mão aqui embaixo, tá? E outra coisa importante que a Carol vai mostrar, a forma de você abraçar a pessoa. Deixa eu mostrar aqui, depois a Carol... Deixa eu mostrar pra você, sabe por quê?
Vocês podem perguntar assim, e se tiver, eu sou pequena, eu não vou conseguir fazer a manobra se for uma pessoa grande. Consegue. A gente fica de lado para dar apoio para essa perna. E se a pessoa tiver meio tonta por conta de não chegar oxigênio no cérebro, que pode acontecer da pessoa desmaiar, ela cai na sua perna e você coloca ela no chão. Porque é uma questão que a gente precisa falar de quando você está socorrendo alguém. Você está em primeiro lugar. Então não adianta você salvar alguém e a pessoa te derrubar e você cair e bater a cabeça, tá? Então a gente vai apoiar a perna, a sua perna de apoio, que é a minha direita. Aqui, eu apoiei meu quadril nele e Rafa é maior que eu, tá vendo? Rafa, joga um pouquinho pra cá. Levanta o braço, só pra ver. Olha aqui, ó. Aqui, palpei, vi que acabou aqui. Então eu vou fazer esse movimento. Gente, viu saindo barulho de ar que eu fiz com força de verdade. Posso fazer de novo? Não, senão eu vou vomitar. Isso é importante. E eu faço esse movimento, ó, pra cima, tá vendo? Não é isso aqui. Não é em cima. Seguir é pra cima. E se for uma criança que já fica em pé, que não cabe aqui, você vai ficar de joelho e apoiar a criança. Rafa, mostra porque não tá dando. Pera aí, ó. A Rafaela perguntou aí, a Carol tá grávida. Dá para fazer a manobra? Dá para fazer a manobra. Porque o peso da pessoa vai ficar aqui, ó, no seu quadril. Não, acho que dá para fazer a manobra em mim. Rafa, olha só. Se eu estiver morrendo, eu morro e o bebê morre depois. Então não é saudável, lógico, para o bebê comprimir aqui em cima. Mas entre eu morrer e apertar o bebê e eu entrar no trabalho para parto prematuro, a gente tem a decisão de fazer para não morrer sufocado, tá? Dá para achar esse lugar na grávida. Então, assim, na hora do nervosismo, é muito importante você se posicionar dessa maneira, porque isso te dá apoio. Às vezes a pessoa é grande, às vezes a pessoa está muito nervosa. Então, a forma com que você coloca a perna é o jeito que vai te dar apoio para você aplicar a força. E isso é verdade. Se você ficar de frente e a pessoa se jogar para trás, você cai junto com a pessoa. Ou pior, para frente. Cai você e a pessoa não intercede fácil. Isso aí. Então, você fica meio de lado com segurança, tá? E na criança que fica em pé, a gente vai ajoelhar. Vamos lá. A gente vai ajoelhar, uma perna fica alta, tá? Porque é isso aqui que vai te dar força, né? Que vai te dar uma base. E aí a criança fica... Vem cá, Carol. Vamos que a gente vai tudo dar certo. Abaixa, tem que abaixar. Senta aí. Pode sentar no chão. Tá. É a altura de uma criança. Ó, a criança tá aqui. Então, ou com a perna alta ou com a perna mais baixa. O importante é eu conseguir abraçar e aplicar a força também. Então, a criança fica em pé na sua frente, você ajoelha de forma que você fique estável, você não pode ficar balançando e não pode ficar molenga mesmo, sabe? Você tem que estar estável para você conseguir aplicar a força. Não tem a questão da criança ser pesada como adulto, mas isso é importante, tá? Então é isso. A automanobra. Tem a última manobra. Se você estiver sozinho em casa e engasgar, tem um jeito. Deixa eu tirar socorro daqui. Socorro passou. Gente, socorro só amanhã. Manda pra gente aí, ó. A manobra que você vai aplicar em outra pessoa, a gente passou pela manobra da criança, do bebê, tá? Do bebê pequeno, que é a manobra da mão. A live vai ficar salva, você pode olhar depois, tá? E a manobra do adulto e da criança menor, que consegue ficar em pé, tá? Se tiver alguma dúvida, você manda pra gente agora. A gente ainda não acabou. Algumas perguntas. A gente ainda não acabou porque a gente vai falar ainda da finalização. Como saber se desengasgou, como saber se a manobra deu certo. Calma que a gente vai falar sobre isso. Rafa, tá? fala da manobra do adulto que estão mandando você jogar no sofá. Não, nada de se jogar no sofá não. Peraí. Se você está sozinho em casa e você por algum motivo engasga, não tem ninguém para te ajudar, não tem vizinho, nada disso, a cadeira vai funcionar como a pessoa que vai fazer a manobra para você. O que você vai fazer?
você vai apoiar exatamente a área que a gente conversou na cadeira e fazer a força, descer fazendo a força. Isso vai funcionar exatamente como alguém abraçando você por trás. Então, isso também salva a vida. Isso se você estiver sozinho, longe do hospital, tudo mais, então também salva a vida. É importante todo mundo saber fazer isso. Treina em casa, pega quem está assistindo televisão que não está vendo essa live e põe para fazer a manobra, sente os pontos que a gente conversou. Então, só que o principal é reconhecer a parte dura e onde acaba a parte mole, reconhecer os ossos aqui atrás, tipo como se fosse voar assim para trás, e sente, reconhece, treina a questão da mão, repassa isso de subir a mão e os golpes. Revê a live, gente, e treina isso. Você não vai treinar com pressão, com força, com peso, mas é bom você treinar para memorizar como é esse movimento, tá bom? Então vamos lá, passamos do agir, agora vamos para o procurar ajuda. A gente já falou um pouquinho aqui do procurar ajuda, tá? Olha aí, ó, Marina Camélia falou, idosos engasgam muito. Sim. É esse o procedimento. Há muitas pessoas, né, tanto criança quanto idosos, que têm algum problema para engolir, é bem comum engasgar. Então, se você convive com criança ou com idoso, você tem que saber fazer essa manobra. Você tem que saber aplicar a manobra, tá? Então, vamos passar para o P. A gente falou do identificar, a gente falou do agir, agora vamos para o procurar socorro. É nosso terceiro tópico aqui, tá? No caso do engasgo, toda vez que você precisar fazer a manobra do desengasgo, tem que ir para o hospital, tá? Tem que ir para o hospital, porque existem outras avaliações que precisam ser feitas dentro do hospital. Então, assim, não pode, desengasgou, acabou, vamos ficar em casa. Tem que ser avaliado. E aí, a gente já passou por um ponto importante, 193, que é o bombeiro. Então, se você está em casa, não tem ninguém para te ajudar, ninguém para te levar na emergência, mesmo que você fez a manobra, o bebê desengasgou, já está melhor, você liga para o 193 para fazer o atendimento. Se você tiver com alguém em casa, a gente recebeu um relato disso, de uma mãe com um bebê e um familiar que estava perto, no caminho para o hospital, eles foram fazendo a manobra no carro, para poder chegar no hospital. Não é o ideal, mas para salvar uma vida, sabendo fazer o que é certo, você pode ir para frente, você ganha tempo indo direto para o hospital, tá? Deixa eu dar só uma dica aqui. Gente, se vocês perceberem que a criança, ela tá fanha, que ela não perdeu totalmente a voz, e a criança consegue, criança aí, a partir de criança, tá? Até adulto, idoso, consegue fazer o que você vai pedir, que é tossir. Você também pode fazer isso antes de fazer as manobras, porque não é um engasgo total, por isso tem algum som saindo. Então você pede tosse. Por quê? Porque aumenta a pressão para tentar desobstruir. Então você vai pedir para a pessoa tossir repetidas vezes, forçadamente e bem forte. Ainda bem que é digital, né, gente? Coronavírus. Bem forte, porque muitas vezes se for um engasgo leve, isso resolve e você não tem que expor a questão da pressão e tudo mais. E nesse caso que a Carol contou, logo depois que a moça conseguiu tossir e falar, ela continuou falando assim, eu tô engasgada, porque pelo nervosismo e tudo, de você ficar sem ar, ela ficou extremamente nervosa. Então, o que Carol fez? Quando Carol ouviu que ela conseguia tossir e ouviu que ela estava falando, Carol parou ela e falou, calma, já está melhorando, respira com calma, porque às vezes na afobação ali do momento, a pessoa fica nervosa mesmo, isso pode dar uma sensação de falta de ar. Então, quando Carol ouviu ela tossindo, você pode incentivar a pessoa a tossir mais e se acalmar. Porque aí você controlando um pouco a respiração, e isso garante que o oxigênio volte a entrar e aquela agonia comece a passar, tá? E aí, sobre o nosso caso lá, que a gente contou,
Essa mãe do menininho, ela vomitou todo o meu braço, porque eu dei o apoio nessa perna, fiz a manobra e ela vomitou meu braço. O que aconteceu? Essa ova, em vez de sair, essa ova entrou. O que pode acontecer? E vomitar é muito comum, gente, porque a gente está comprimindo uma área muito próxima do estômago. E principalmente ela, que estava durante uma refeição, o vômito é comum. Por isso que a gente pede para todo engasgo, principalmente criança, ir para emergência, para ver se desobstruiu via aérea, se precisa fazer alguma coisinha no hospital e tudo mais, tá bom? Então, foi isso que a Carol falou. Nem sempre o objeto que está obstruindo, ele vai voar longe. O mais comum é a pessoa engolir o que estava causando obstrução e volta a respirar normalmente. O importante nessa hora é você orientar a respirar calmo, a ficar mais tranquilo. Isso já é o suficiente para melhorar, tá? E no caso de precisar chamar o bombeiro e tudo mais, às vezes o bombeiro demora, às vezes a manobra não está funcionando muito bem, você deixa o telefone no Viva Voz que o bombeiro ele continua com você na linha até o socorro chegar. Isso te acalma, gente. Ouvir um profissional treinado, eles passam essa tranquilidade. Você fazendo manobra, relata o que está fazendo, eles vão te acalmar. Então ligue para 193 e faça a manobra. E uma coisa legal também é que a proposta do nosso treinamento aqui não é deixar você super expert em tudo que precisa fazer. Então, a partir desse ponto que você já sabe aplicar a manobra, você já sabe como se comportar, entrar em contato com o bombeiro, ele pode te orientar dos próximos passos, que são mais avançados. A gente não vai falar dessa vez, a gente até pode marcar uma próxima data para falar, mas deixar o telefone no Viva Voz, ele vai orientar sobre sinais vitais, ou todos os outros temas aí mais complicados. Então, é importante, se você não tiver ninguém para te ajudar aí na hora, liga, deixa no Viva Voz, que a pessoa que atender, ela vai te orientando a como agir. Ó, o Maciel perguntou ali, e se tornar o choro? Tomar choro. Eu acho que tomar choro é uma expressão para ficar aquela criança que não chora, é isso? Explica mais um pouquinho, Maciel. É quando a criança está chorando e para de respirar? O Maciel e a Dani Santana perguntaram isso. Eu acho que meio que a mesma coisa. Aqui. Vamos lá, escreve aí pra gente. Aqui, ó. Mesmo procedimento para crianças que perdem o fôlego quando choram? É isso? É mais ou menos isso? Responde pra gente. Espera aí, mas eu vou... Isso, quando chora muito, né, Maciel? Isso aí. Então, a criança que chora muito e ela faz o termo médico para isso é uma pausa. Isso é um reflexo, não um reflexo, mas isso é uma resposta mesmo da criança para o choro. Essa criança, normalmente, ela não está engasgada, tá? A não ser que a gente esteja naquele ambiente que a gente falou. Acabou de comer ou estava em algum lugar brincando. Nesse caso, tem que acalmar a criança mesmo, identificar o motivo que ela está chorando, se for por alguma dor, alguma coisa assim. A gente vai falar nos próximos dias sobre causas disso tudo. Então, para a gente não estender muito hoje, mas a criança que perde o choro, isso é o choro dela mesmo. Isso não significa que ela não engasga, é uma coisa que acontece 1, 2 vezes. Perder o choro, a criança tem o costume de perder o choro. É meio que característica daquela criança e a mãe percebe isso, entendeu? Mas é extremamente agoniante. Isso que eu ia falar, é uma cena horrível. A gente, quando vai fazer procedimento em criança, que a gente pega as crianças mais nervosas, isso acontece na nossa frente. Mas por não estar engasgado, elas acabam retornando sozinhas. O mais importante é a gente acalmar. A gente para o procedimento, para o que está fazendo a criança chorar, para deixar ela mais tranquila. Excelente, Marina. IAP, identificar, agir e pedir socorro. Vou abrir as perguntas ali, acho que tem uma pergunta. Manda pra gente. Ó, vamos lá, ó. A Flaveríssimo mandou pra gente, ó. A filha de 2 anos engasgou com a borda de uma pizza. Ela fez a manobra. O marido e a sogra ficaram paralisados, depois o filho vomitou. E aí o bombeiro chegou. Isso aí. Quanto mais gente treinada, melhor. Porque pode ter gente que vai reagir
paralisando. Então, por isso que o treinamento, a ideia é treinar todo mundo da casa. Se alguém não viu a live, vai lá, ensina e bota para ver que vai ficar salvo. Isso aí, porque esse é o importante. O engasgo, por que a gente botou o engasgo na primeira aula? Porque o engasgo é o que salva vida. A gente até esqueceu de falar no início, existe uma lei aqui no Brasil, que o nome é Lei Lucas. Pode procurar na internet aí. Um menino de 9 anos, ele saiu com uma excursão da escola, ele engasgou e ninguém, nem da escola, nem que estava no lugar que ele estava passeando, sabia fazer uma manobra de desengasgo. Isso que a gente falou no Instagram em menos de 1 hora. E aí, infelizmente, esse menino morreu e a mãe dele organizou todo um movimento para que se criasse uma lei de obrigação de treinamento nas escolas. Então, assim, isso salva vida de verdade. E fiquem atentos nas escolas para pedir os cursos de primeiros socorros para os professores e tudo mais. Rafa, lê as perguntas aí. Eliane, deixa eu te falar, a gente agora está falando de emergência, mas a gente vai falar um bloco mais para frente sobre essa questão de não se alimentar bem, introdução alimentar, cocô, tudo mais. Mas hoje a gente está falando, essa semana especificamente, de emergência, tá bom? Mas pode deixar que a gente está gravando todas essas dúvidas para um bloco um pouquinho para frente. Ó, a Vivilane deixou um comentário aqui, ó. Quais comidas são perigosas para criança pequena? Gente, tudo que seja muito pequeno, que a criança não consiga mastigar e engula de uma vez é perigoso. Então, às vezes nem sempre duro, mas amendoim, pipoca, uva, tudo isso que é pequenininho e brinquedos pequenos não pode dar para a criança. Às vezes você quer dar, por exemplo, uma uva para a criança, você pode cortar a uva, não vai dar a uva inteira, você parte a uva em alguns pedaços e dá para a criança, não tem problema. Mas dar a uva inteira, isso sim é perigoso. Não vai fazer suco de tudo não, líquido de tudo não, gente. Mas tem que estar amassadinho para a criança não engasgar. Mas os principais são amendoim, pipoca e uva. São os mais clássicos. Ó, a Lilian deixou uma pergunta aqui. E Lilian, sua pergunta é super comum. Quando o bebê muito pequenininho engasga com leite, tá? É super comum isso acontecer. E realmente, por instinto, a gente já ouviu alguns relatos das pessoas puxarem pelo nariz. Que é pressão, né, gente? Não deixa de ser pressão aqui e pressão de baixo para cima. Uma pressão tenta fazer isso aqui, a outra pressão tenta puxar isso aqui. Porém, essa pressão pode machucar via aérea da criança e você ter uma outra obstrução. E uma questão também de puxar a boca e o nariz, você acaba estimulando o vômito também. Por isso que é importante amamentar, né, dar a mamadeira, esperar o tempo certo de arrotar. A gente vai ter um bloco só sobre recém-nascido, um dia só sobre recém-nascido, e esperar arrotar para depois deitar a criança, tá? E se acontecer no recém-nascido, a manobra é igual, tá? Vamos lá. O nosso tempo está acabando. Deixa só eu pegar o tema de amanhã. Onde é que está o nosso tema de amanhã? Só mais uma pergunta. O Arthur perguntou quanto tempo pode ficar sem ar? A pessoa aguenta sem ar? Não, você vai fazer a manobra quanto tempo for necessário até o socorro chegar. Isso varia de pessoa para pessoa, mas uma coisa que te mostra que está ficando pior é perder a consciência. Se desmaiar, se ficar roxinho. Então, assim, começa a manobra, no início da manobra, já pega o seu celular ou pede para alguém da casa discar o 193 e deixa no Viva Voz. Você já vai ser acompanhado por ali. E na maioria dos casos, a criança vai desengasgar com a sua manobra. Então, por isso que é importante você saber o que você está fazendo. E isso é muito importante, tá? Febre e alergia amanhã. Amanhã a gente vai conversar sobre febre, que também é o top 10 das queixas na emergência e no nosso WhatsApp, por exemplo. Então, a gente vai conversar tudo sobre febre. Você tem que estar aqui com a gente e a gente vai pincelar algumas coisas também de reação alérgica, fechar glote. Que medo que a gente tem de fechar glote.
e existe o que fazer também, a forma certa de se comportar. Então, amanhã, 8 horas, você tem que estar aqui com a gente para a gente conversar, tá? Deixa eu falar uma coisa. Apaga ali para a gente coisar. A gente vai colocar uma foto lá no Instagram da Carol com o tema de hoje. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que a gente não respondeu aqui, ou que você lembre mais para frente aí durante a noite, você pode ir lá nessa foto e escrever para a gente. Escreve lá, não manda no direct não, porque a sua dúvida é a dúvida de muita gente e a gente já consegue resolver. Então, escreve para a gente, poxa, fiquei com dúvida nisso, eu não entendi a manobra muito bem, pode fazer de novo? A gente pode voltar aqui outro dia e apresentar isso de novo para vocês, tá? Então, a gente tem um encontro amanhã às 8 da noite, em ponto, tá? Para conversar sobre febre e alergia. E dentro de alergia, fechar glote, que todo mundo morre de medo de fechar glote. A gente vai conversar sobre isso, tá? Vamos lá, a Carol está terminando aqui nossa arte, e a gente vai tirar uma selfie aqui. Segura aí você, por favor, nos comentários. Para colocar lá na tela do Instagram, tá? Segura aí. 1, 2, 3 e... Pronto! Então é isso, gente. Vejo vocês amanhã. E mãe, amanhã a gente confere se você aprendeu, tá? Quem não pegou o caderno, arruma esse caderno para amanhã, para você não deixar de anotar. Isso é, na verdade, para ficar colado na geladeira, Rafa. Não é Isso nem aí. para ficar no caderno, é para fazer o resumo e deixar colado na A geladeira. gente vai falar conceitos importantes. Quanto que é febre? O que fazer na hora que dá febre? Febre muito alta dá problema. Se passar de 40, a gente vai conversar sobre tudo isso amanhã. Tá bom? Então, boa noite para vocês. Treinem tudo e amanhã a gente tem um encontro aqui de novo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada.